Voltamos agora com a nossa aula de humanidades, certo, crianças? Que também nós vamos trabalhar na nossa apostila nova, a apostila do segundo trimestre. Então agora quero todo mundo com a apostila de humanidades em mãos, certo? Que nós vamos trabalhar a página 3, a página 4, 5. E na página 5 e 6 são as páginas que vocês vão fazer as atividades depois da nossa conversa. Combinado? Então vamos acompanhar agora as leituras da apostila, certo? Lá no início da apostila nós temos o capítulo 1, onde fala o ser humano e a produção do mundo. Então vamos prestar muita atenção agora na nossa leitura, tá legal? Estudar humanidades nos ajuda a compreender as relações sociais, isto é, as formas de convivência humana. Sendo assim, podemos compreender, por meio da observação dos comportamentos humanos e das transformações das relações sociais, como se dá a formação da sociedade. Além disso, esses estudos nos levam a refletir e nos possibilitam aprimorar valores essenciais para a vida em sociedade. O que a gente precisa ter, o que a gente precisa preservar para que a gente consiga viver bem em sociedade? A amizade, o companheirismo, o respeito, né? São alguns dos principais valores que a gente precisa carregar conosco, né? Mas existem muitos outros valores importantes para a nossa convivência em sociedade. E é isso que a gente trabalha dentro da nossa disciplina de humanidades, certo? Então agora vamos acompanhar a leitura da historinha que a gente tem em quadrinhos aqui na página 3, certo? Então a turma do Felipinho está conversando aqui e a gente vai fazer a leiturinha, tá legal? Vamos lá então. Felipinho, você já parou para pensar como nós, seres humanos, nos organizamos para produzir as coisas que utilizamos? Puxa, Gilbertinho, nunca pensei nisso, mas imagino que seja por meio do trabalho que produzimos e adquirimos os produtos. Sim, Felipinho, mas como se dá a organização da sociedade para o trabalho? Daí o Felipinho pensou um pouquinho, né, e respondeu. As pessoas se agrupam de acordo com suas funções e objetivos. E as relações de trabalho estão ligadas às nossas relações sociais. Isso mesmo, Felipinho. É com o trabalho que suprimos nossas necessidades, como alimentação, moradia, vestuário, entre tantos outros, né? Muitas vezes o papai e a mamãe não falam isso em casa. O papai precisa trabalhar, porque o papai precisa comprar as coisas gostosas que você gosta para comer, precisa comprar roupa, né, para você vestir, precisa comprar as coisas que você gosta. Tantas coisas o papai e a mamãe falam isso, né? A mamãe precisa sair para trabalhar, porque senão a mamãe não pode comprar aquela comida que você gosta, aquele brinquedo que você quer, né? Aquele tênis legal que você viu. Eu sei que o papai e a mamãe falam muito isso para vocês, certo? Aí o Felipinho continuou conversando. Ao produzir e suprir essas necessidades, novas ferramentas, técnicas, tecnologias vão sendo aperfeiçoadas, como a roda, o lápis, a bicicleta, o videogame, o celular, o computador, etc. Tudo isso vai se aprimorando. Isso também a gente já conversou, né? Lembram esses dias que a gente falou sobre as novas tecnologias? Que até a prof mostrou
no vídeo alguns objetos, né, alguns meios de comunicação mais antigos, lembram? Né? Como que as coisas vão evoluindo, né? Isso tudo acontece para quê? Para suprir as nossas necessidades, né? Muito interessante esse assunto, falou o Gilbertinho. Ele vai nos possibilitar dialogar e refletir muito sobre tudo isso. Então, bons estudos, amiguinhos. Então, vamos lá para a página 4 da nossa apostila. Minhas ideias, nossas ideias. Reflita. Seria possível viver sozinho? Será que a gente ia conseguir viver sozinho, sem ninguém? Sem amigos, sem a família, sem os vizinhos, sem os colegas? Difícil, né? Eu acho que não ia conseguir, ia ser muito difícil. Você já pensou como seria o mundo se vivêssemos isolados? Cada um no seu espaço, sem interação e sem convivência com o próximo? Não está sendo difícil agora? Que a gente às vezes tem que ficar só na nossa casa, que a gente não pode visitar um amigo, que a gente não pode ir brincar na praça, não é difícil? A gente não pode ir na escola, ver nossos colegas, estar juntos todas as tardes, está sendo difícil? Você imagina viver totalmente isolado, sem ninguém. Ai, a prof não ia aguentar, não. Como seria o mundo se vivêssemos independente de tudo e de todos? Para você, como o ser humano se mantém? Pensa um pouquinho. O que a gente precisa fazer para a gente se manter? Né? A gente precisa fazer muita coisa para a gente se manter, né? Mas uma das coisas que nos faz a gente se manter é estarmos juntos, né? Porque quando a gente está junto, quando a gente tem convivência uns com os outros, a nossa parte psicológica que a gente fala, que é a parte da nossa mente, né? Ela fica legal, porque a gente está convivendo com as pessoas, a gente está conversando, a gente está construindo amizades, a gente está construindo relacionamentos, e isso é muito importante, certo? Texto e contexto. Diante de tantas dúvidas e tantos questionamentos, vamos entender melhor a origem, o surgimento do mundo por meio do pensar. Aí a gente tem mais uma historinha em quadrinhos aqui. Gilbertinho, como você imagina o início do mundo? Isso é, como ele foi feito? A gente trabalhou em ciências, lembram? Sabe, Felipinho, meu pai me disse que há várias histórias sobre isso. Mas, dentre as que ele me contou, achei mais interessante a história de alguns pensadores. E o que seu pai contou para você, Gilbertinho? Ele disse que algumas pessoas acreditavam nos mitos para compreender a natureza do homem. Ai, que legal! Falou o Felipinho, adoro histórias. Um tal de Homero, que viveu anos antes de Cristo, acreditava que os deuses criaram o universo. Então a partir dessa afirmação, podemos entender valores como dedicação e esforço, pois os deuses precisavam de muita dedicação, né? Com certeza. Sim, Felipinho. Eles tiveram muito trabalho. Falando em trabalho, você sabe como o homem adquire as coisas para se manter? Então, Gilbertinho, acredito que seja por meio do trabalho e de muita dedicação. Assim como os deuses trabalharam com o objetivo de produzir o mundo e o universo, os homens também trabalham para produzir aquilo que utilizam, né? Então, todo mundo trabalha para a gente poder ter aquilo que a gente utiliza, né? Para produzir aquilo que a gente precisa
no nosso dia a dia. Nós temos as pessoas que trabalham para produzir os alimentos, nós temos aquelas pessoas que trabalham nas indústrias para produzir o vestuário, para produzir tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Desde o construtor, que é aquele que trabalha para construir as casas, aqueles que fabricam os móveis que a gente compra nas lojas, tudo. Então, tudo depende do trabalho do homem, certo? Então, agora, depois dessa nossa conversa e dessa nossa leitura, vocês vão fazer a leitura das questões e responder, certo? Lá onde fala análise e reflexão do texto, na página 5, nós temos a questão 1, 2, e lá na página 6 nós temos a questão 3, e a questão 4 é um caça-palavras, certo? Então, caprichem na atividade, tá legal? E depois é só enviar para a prof através da plataforma ou pelo WhatsApp, tá legal? Um beijo e um bom final de quinta-feira para todos.